Olá, seja bem-vindo a mais este momento de pregação semanal online, quando queremos meditar na palavra do nosso querido Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade cada vez mais individualista, em que as pessoas cada vez mais estão preocupadas consigo mesmo, envolvidas com os seus próprios problemas, e muitas vezes não encontram tempo e nem energia para ajudar os outros. E ainda mais, muitas vezes, quando nos deparamos com problemas, com aflições, temos a tentação de guardá-los para nós e não pedirmos ajuda. Tiago, no texto da epístola que nós vamos ler neste momento de pregação semanal, nos indica um caminho completamente diferente. Ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A Bíblia nos lembra de que nós vivemos em comunidade, de que pela fé em Cristo somos irmãos e irmãs na fé e que, portanto, devemos ajudar uns aos outros na luta contra o pecado e contra as consequências do pecado em nossa vida. Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conduza e nos ilumine neste momento de pregação semanal online. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu cuidar renova-me. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu poder restaura-me, pois tu és a minha rocha e a minha salvação, pois teu Espírito toca os corações. Te peço, ó Deus, ajuda-me com o seu poder, ó Santo Espírito, a fazer o teu querer. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu cuidar renova-me. Senhor Jesus, dá-me tua graça aqui, pois com teu poder restaura-me, pois tu és a minha rocha e a minha salvação, pois teu Espírito toca os corações. Te peço, ó Deus, ajuda-me com o seu poder, ó Santo Espírito, a fazer o teu querer. Ó Santo Espírito, a fazer o teu querer. Ó Santo Espírito, a fazer o teu querer.
Meu querido irmão, minha querida irmã, quanto mais conhecemos a Deus em Sua Santa Palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Como nós lemos, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Por isso, sinceramente arrependidos, confessemos todos os nossos pecados, como devemos fazer todos os dias, confiando nesta promessa: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessemos a Deus os nossos pecados. Senhor Deus, reconheço a minha natureza pecaminosa e a minha culpa. Com tristeza, confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas que Tu, Senhor, conheces mais do que eu. Entristeci o Teu Santo Espírito pelo que me envergonho e me aborreço. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família e de todo o meu relacionamento. Reconheço que sou responsável por todos estes pecados e que nenhum deles posso justificar. Pequei, Senhor, no meu orgulho e egoísmo, ferindo o meu próximo a quem deveria amar. Por tudo isso te peço, Senhor, o Teu perdão e confio na obra de Cristo em meu lugar e na salvação que Ele me trouxe. Amém. Agora Deus tem uma boa notícia para mim e para você, que está arrependido e deseja corrigir a sua vida. Deus nos amou e nos mandou o seu Filho Jesus, justamente por sermos pecadores. O seu sofrimento e a sua morte cobriram todos os nossos pecados e pagaram toda a nossa culpa. Crendo em Jesus, recebemos o perdão e somos revestidos com a sua justiça. Por isso, lembro a você que você está perdoado dos seus pecados. Fique em paz, o Senhor é contigo. Amém. A leitura escolhida para esse domingo, dia do Senhor, encontramos no Salmo 104, versículos 27 a 35, onde lemos: Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhe dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dá, eles morrem. Porém, quando lhes dás o sopro da vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. A leitura de hoje encontra-se em Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros
para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem-se disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Assim termina esta leitura. Encontramos em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Até aqui a leitura. São tantos rostos em meio à multidão,
São tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais. Falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor. Jesus, vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras pra poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras pra poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu, um espelho teu. Não tenho filho deste tamanho. Você conhece esta frase? Normalmente ela é dita quando alguém precisa de apoio ou ajuda, mas não nos sentimos obrigados ou não queremos ajudar. Além desta, existem muitas outras coisas que alguém pode dizer para justificar a sua omissão diante da necessidade do outro. Posso lembrar algumas. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Cada um no seu quadrado. Não tenho nada a ver com isso. Cada um que cuide do seu nariz. Tenho certeza de que você lembraria ainda de muitas outras. Quando ouvimos essas coisas, somos lembrados de que vivemos em uma sociedade individualista e cada vez mais fechados em nossas próprias necessidades e problemas. Aliás, muitas vezes, quando nós temos problemas, não queremos que os outros saibam e muito menos que tentem nos ajudar. Cada vez mais, as pessoas têm guardado para si as suas dificuldades e preferem expor apenas as suas vitórias e conquistas. Percebam as redes sociais, elas estão cheias de exemplos disso. Preferimos mostrar o nosso sucesso e esconder os nossos fracassos. Na contramão disso tudo está a palavra bíblica de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. E não é só a Bíblia que alerta para essa necessidade de dividir as cargas. Várias pesquisas científicas já revelaram que guardar para si mesmo as emoções, os problemas e as mágoas pode dar origem a doenças da mente e do corpo. E que o ideal seria falar sobre essas coisas, desabafar, buscar ajuda. Mas então por que temos tanta dificuldade em fazer isso? Para alguns, o que atrapalha é a ideia de que são fortes e de que podem resolver tudo sozinhos. Para outros, vem o medo de não ser compreendido, de ser julgado e condenado,
não vou expor os meus pecados, porque não quero que os outros me olhem torto. Isso só irá piorar as coisas, pensam. E ainda para muitas pessoas os problemas parecem tão grandes que ninguém pode ajudar. De que adianta falar então se ninguém poderá fazer nada? As leituras bíblicas que nós ouvimos, no entanto, nos mostram que temos muito o que fazer uns pelos outros e que a ajuda vem de onde muitas vezes menos esperamos. E ainda que as nossas atitudes podem sim ajudar ou atrapalhar a vida e a fé do nosso próximo. Em primeiro lugar, para aqueles que acham que podem resolver tudo sozinhos, temos uma clara palavra bíblica na leitura do Salmo. Todas as criaturas dependem de Deus. O Salmo fala, num primeiro momento, dos animais, dizendo: todos esses animais dependem de ti. Mas logo o salmista também confessa: que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Dependemos de Deus o tempo todo, 24 horas por dia. E, consequentemente, dependemos uns dos outros, pois, quando cumprimos as nossas vocações, seja no lar, na escola, no trabalho, somos máscaras de Deus. Quer dizer, Deus age através de nós para cuidar do outro. Deus age para nos dar tudo o que precisamos para o corpo e para a vida, através das vocações do mundo, e age para nos dar perdão e paz através das vocações na igreja. Assim, a primeira coisa que devemos evitar é este pensamento de que podemos resolver tudo sozinhos. Isto não é verdade. Precisamos, em primeiro lugar, de Deus e, em segundo lugar, daqueles que Deus coloca em nossa vida como seus instrumentos. No mundo criado por Deus, o individualismo é uma falácia, uma grande mentira, porque afinal ninguém é uma ilha. Pedir ajuda, portanto, e aceitar que o outro possa lhe ajudar não é incomodar alguém, pelo contrário, é dar ao próximo a oportunidade de servir a Deus e praticar o amor. Em segundo lugar, há o medo de não ser compreendido, de ser julgado e condenado pelas pessoas. Por isso, tantas vezes escondemos nossos pecados e nossas dificuldades. E esse é o medo real. De fato, nós cultivamos muito a criticidade. Estamos sempre prontos a julgar e apontar o dedo. Vejam os discípulos de Jesus no Evangelho de hoje. Rapidamente reclamaram do homem que expulsava demônios em nome de Jesus, mas que não estava no grupo deles. Temos esta tendência de enxergar o outro como um concorrente, e daí não existe espaço para compreensão. Mas, de novo, aqui a Bíblia é um grande remédio. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Não existe pecado que não tenha sido cravado na cruz de Cristo. Na cruz, todas as dívidas de todas as pessoas foram completamente pagas. Já não existe condenação da parte de Deus. Por que então deveria haver condenação da nossa parte? Como cristãos, sabemos que o pecado já teve remédio, já foi perdoado. Mas ainda lutamos contra a tentação de perder a fé, de abandonar a Cristo, e sabemos que este sim é o grande perigo, e isto sim é o que pode condenar. Então, quando olhamos para um irmão, para uma irmã na fé, não faz sentido apontar os seus pecados e julgá-lo por isso. Nosso cuidado e ação deve ser para que este irmão, esta irmã, não desanime na sua fé, não abandone Jesus, não se afaste do perdão que temos em Cristo, não deixe de lutar contra as tentações e os pecados em sua vida. Deus não nos deu na igreja a vocação de sermos juízes da vida alheia, mas deu a cada um de nós o sacerdócio de orar uns pelos outros, de ouvir uns aos outros e de lembrar o perdão que Cristo nos conquistou na cruz.
E então faz todo sentido essa palavra de Tiago que nós ouvimos: confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Quando julgamos e afastamos, nos tornamos culpados do que Jesus disse no Evangelho: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Palavras radicais que encontramos em Marcos 9:42 e que falam daqueles que afastam e fazem os outros tropeçar na fé. Mas quando ouvimos aquele que está fraco na fé, quando lembramos a esta pessoa o perdão que Cristo trouxe, então acontece o que Jesus disse depois: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Em terceiro lugar, ainda há os que sinceramente pensam que seus problemas são tão grandes que ninguém consegue ajudar. Estas pessoas não falam, não pedem ajuda, porque afinal ninguém poderá fazer nada. Mas esta forma de pensar é um grande engano. É comum termos problemas que parecem não ter solução. Quem nunca passou por dias cinzas? Dias e noites em que a gente pensa e não chega a conclusão alguma. Quantos de vocês já receberam notícias que pareciam um ponto final, sem saída? E então você escuta um profissional e muitas dúvidas se dissipam, ou recebe o conselho de um amigo, de uma amiga, que lhe mostra um caminho a seguir que você não tinha percebido. Ou ainda, diante de uma situação muito grave, a palavra do pastor que lhe devolve a esperança. E assim é a vida, pode acreditar, coisas impossíveis para você podem sim ser possíveis de uma outra perspectiva. Por isso, acredite, pessoas podem ajudar. Mas aí alguém pode dizer que às vezes a situação é tão grave que, humanamente falando, não há esperança. E de fato, em algumas ocasiões, estamos diante de situações assim. Nestes casos, Tiago também nos lembra uma coisa muito importante quando diz: façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Existe hoje em dia uma crítica muito leviana contra a oração, quando alguns dizem que orar é uma maneira bonita de não fazer nada. Bem, é óbvio que a oração ela deve ser acompanhada de ações quando isto é possível. Mas existem momentos em que nada mais resta, a não ser orar. Nestes momentos, precisamos lembrar desta palavra bíblica. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E assim orar se torna uma maneira bonita de fazer muito, de fazer, na verdade, o que é mais importante: entregar a situação ao Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Querido irmão, querida irmã, a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais individualista. Pessoas se trancam no seu próprio mundo, sem ajudar os outros e sem pedir ajuda quando precisam. E isto não é bom. Agora, neste tempo de pandemia, muitos estão se isolando até mesmo da igreja e da vida em comunidade. E isto não é bom. As tentações são muitas, os pecados são muitos, os problemas e os sofrimentos da mesma forma. E nós precisamos de Deus, precisamos do acolhimento e do perdão, precisamos de ajuda. E por tudo isso, nossos irmãos e irmãs na fé são importantíssimos na nossa vida. E nós somos importantíssimos na vida deles também. Portanto, sem julgamentos e exclusões, pensemos com carinho uns nos outros. Estejamos abertos a ouvir e a falar de Jesus. Estejamos sempre prontos a ajudar quem precisa e a pedir ajuda quando precisamos. E que a nossa oração pelo próximo seja incessante. Acima de tudo, jamais esqueçamos
que Jesus nos ama tanto que jamais negará a nenhum de nós a sua ajuda, o seu amor e o seu perdão. Que assim seja. Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua Igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua Igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua Igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós, cristãos, para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo. E ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos, afinal, a salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo e todos que ocupam cargos de liderança e autoridade.
Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que nossos filhos e filhas cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Bondosamente, Pai, defende-nos de toda a calamidade proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de miséria e fome, de marginalidade e crime, desemprego e de qualquer mal que possa afetar o nosso corpo. Faze prosperar a cada um na sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Aceita, te imploramos, o nosso corpo e a nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que dedicamos a Ti para o Teu louvor e serviço. Concede a todos nós o Teu Santo Espírito, para que creiamos sempre em Teu Filho Jesus, em nome de quem oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Somos gratos a Deus porque mais uma vez podemos compartilhar esta mensagem do Evangelho com você e rogamos a Deus que conceda a todos o Seu Espírito Santo para que possamos viver em comunidade, ajudando e servindo ao nosso próximo como convém a cristãos. Para tanto, receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.